estatisticamente falando, a chance de quem está na liderança ter uma ideia clara de como a própria equipe enxerga o trabalho dela é, assim, praticamente zero. É um número bem assustador, na verdade, se a gente parar para pensar. Sim, muito. Para ser bem exata, a correlação entre como gestores se veem e como eles são realmente vistos bate na marca de 0,3. 0,3? Quase nada. Quase nada. E bom, esse é o nosso ponto de partida hoje. O nosso mergulho nas fontes de hoje vai provar por que a autoconsciência está muito longe de... Aquela conversa fofa de autoajuda, né? Exato, não é frase inspiracional de calendário de misa. Hoje, a gente vai desmistificar essa ideia usando as notas do curso Vamos Começar, Construindo Autoconsciência. Que faz parte daquele certificado maior, o Reimagining Leadership. Isso mesmo, guiado pela Jocelyn Davis e, olha, o que esse material nos mostra é que o autoconhecimento é tipo a principal habilidade técnica, mensurável e inegociável por trás do verdadeiro sucesso no mundo corporativo. É a base de tudo. Construir uma carreira de liderança sem isso é meio que planejar um arranha-céu gigantesco, ignorando totalmente o estudo do solo. Se a fundação for um pântano instável, não importa o quão brilhante seja a fachada de vidro, sabe? A estrutura inteira vai ceder na primeira tempestade. Exatamente. A fachada bonita não segura o prédio. E o instinto natural no mundo dos negócios é focar justamente na fachada, não é? A gente vê muito isso, focar nas métricas de produtividade, nas margens de lucro. No design do produto, na campanha de marketing, com certeza. Mas o que torna este material da Jocelyn Davis tão substancial é a recusa em tratar a autoconsciência como um exercício místico. Não é sentar no topo de uma montanha em silêncio e meditar. Não é sobre incensos. Não mesmo. As notas do curso apresentam um processo super estruturado, frio e lógico de coleta de dados. Estamos falando de um requisito técnico rigoroso para liderar pessoas. E o material desenha um mapa muito claro de como tirar essa ideia da teoria abstrata e aplicá-la na rotina opressora do trabalho. Certo, vamos destrinchar isso, porque a primeira coisa que me fez erguer uma sobrancelha, além dessas notas, foi justamente o histórico da instrutora. A bagagem dela é super curiosa para esse tema. Muito. O texto faz questão de destacar que a Jocelyn Davis é uma ex-CFO, ou seja, uma ex-diretora financeira. Alguém que respira números. Frias, projeções de fluxo de caixa, auditorias impiedosas e números muito exatos. E aí, confesso que me bateu um certo ceticismo, sabe? É natural. Como alguém assim vai falar de sentimentos. Pois é, como uma pessoa com esse perfil altamente quantitativo consegue estruturar um caso de negócios para algo tão intangível e, digamos assim, emocional quanto a autoconsciência? Porque a liderança, no fim das contas, não é uma equação matemática exata. O fascinante aqui é que, na visão de uma ex-CFO, não existe separação entre o comportamento humano e a matemática do negócio. O argumento central dela é que habilidades pessoais podem sim ser medidas... Medidas e desenvolvidas, né? Exato, de forma super sistemática. A lógica financeira por trás disso é irrefutável. Gestores melhores geram resultados melhores. Ponto. A disfunção comportamental custa dinheiro. Dinheiro vivo, perdendo talento, perdendo prazo. Exatamente. E o material organiza o impacto desse comportamento em 3 níveis interdependentes: o pessoal, o interpessoal e o de grupo. O grande erro corporativo é tentar pular direto para os níveis superiores sem resolver o básico. Entendo. É aquela ideia de que as pessoas tentam consertar a equipe antes de consertar a si mesmas, sabe? Precisamente. A autoconsciência é a âncora absoluta do nível pessoal. O texto pontua que o nível interpessoal, que eles até aprofundam mais adiante no curso, envolve o manejo direto de conflitos. Certo. E aí a gente pensa, como um gestor pode mediar uma disputa complexa entre 2 talentos da equipe se esse mesmo gestor não compreende os próprios gatilhos de estresse? Nossa, verdade. Se ele explode à toa... Se ele fica na defensiva sempre que sua autoridade é questionada, a mediação do conflito já nasce envenenada, sabe?
E o terceiro nível, o de grupo, trata de liderar mudanças sistêmicas positivas. Mas a fundação de tudo isso requer essa clareza individual. Uma liderança cega para si mesma cria equipes disfuncionais. Não tem jeito. Com certeza. O material até faz uma conexão muito interessante com o módulo anterior chamado Vamos Ser Feliz. Eles reforçam uma cadeia de causa e efeito ali. A autoconsciência leva à clareza, a clareza traz felicidade no trabalho e a felicidade impulsiona o desempenho real. É um ciclo virtuoso. Só que isso nos leva direto para um muro de concreto. Se o caso de negócios é tão sólido assim, e se até os diretores financeiros estão nos dizendo que essa é a chave do sucesso e do lucro, por que o mercado de trabalho não está absolutamente lotado de líderes perfeitamente autoconscientes? E a gente entra num terreno complicado. A resposta está na biologia evolutiva e na forma como o nosso cérebro lida com a dor. A dor de se enxergar, né? Exato. Os dados que o curso traz expõem uma falha crítica no nosso software mental, digamos assim. Como a gente mencionou, nós somos estatisticamente péssimos em nos avaliar de forma objetiva. A mente humana meio que nos sabota. Ela não foi projetada para buscar a verdade absoluta sobre si mesma. Ela foi projetada para proteger a própria identidade, o ego. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. As notas citam aquela meta-análise de 2014 que eu adiantei logo no início para quem nos ouve. O famoso 0,3. Isso. E só para contextualizar, uma meta-análise não é um estudo isolado, tipo um questionário no corredor. É o padrão ouro da pesquisa científica, onde se cruzam dezenas ou até centenas de estudos para achar um consenso inegável. E eles compararam a autoavaliação das pessoas com a avaliação feita pelos outros ao redor delas. O que a pessoa acha de si versus o que a equipe acha dela. Exatamente. Se a visão batesse perfeitamente, nós teríamos uma correlação de 1,0. E o número real foi aquele 0,3. É muito baixo. É um abismo empírico gigantesco entre intenção e impacto. E o que a gente precisa entender é o mecanismo por trás desse 0,3. Não é que as pessoas estejam mentindo intencionalmente nos questionários corporativos, sabe? Não é de propósito, elas realmente acreditam naquilo. Exato. É uma cegueira genuína. Quando um profissional recebe um feedback negativo ou percebe um olhar de desaprovação numa reunião, o cérebro processa isso como uma ameaça real. Fique em alerta. Tipo um perigo físico, quase. Quase isso. Para evitar a dissonância cognitiva, que é aquela dor psicológica de perceber que não somos tão competentes ou gentis quanto a gente achava, a nossa mente ativa filtros de defesa. Ela racionaliza na hora. A equipe não me entende. Ou eu preciso ser duro mesmo porque eles são lentos. Nós editamos o nosso próprio filme mental, né? E na nossa sala de edição interna nós sempre deixamos as nossas intenções puras e simplesmente cortamos as nossas falhas. É como tentar se arrumar para uma entrevista de emprego usando um daqueles espelhos distorcidos de parque de diversões. Uma excelente analogia. O espelho que deforma tudo. É. A pessoa olha e pensa: nossa, estou ótima, pareço super acessível e colaborativa. Mas quando ela entra na sala de reunião, a equipe está vendo alguém com uma postura super ditatorial e impaciente. A imagem interna está completamente desincronizada com a realidade que os colegas vivenciam todos os dias. E isso levanta uma questão importante. Se o cérebro faz isso automaticamente, a simples reflexão solitária se torna completamente inútil. Espera aí, inútil? Refletir sobre si mesmo é inútil? Nesse contexto, sim. A instrutora é categórica ao afirmar que apenas sentar, fechar os olhos e refletir sobre as próprias atitudes pode, na verdade, até piorar a situação, porque a pessoa vai estar refletindo usando esse espelho que já está quebrado. Ah, entendi. Ela vai reforçar a própria mentira. Exato. Refletir sobre uma percepção distorcida apenas solidifica a ilusão. Para sair desse ciclo, o indivíduo precisa de um choque de realidade externo ancorado em métricas. É a quebra do ego através de dados validados. O que nos leva ao próximo passo lógico do material. Se o espelho está quebrado e a nossa intuição natural sobre nós mesmos é uma mentira estatística de 0,3, a gente precisa de novas lentes. Com certeza. Tem que trocar o instrumento de medida.
E o curso propõe desconstruir esse bloco gigante e assustador chamado autoconsciência em componentes muito menores e analisáveis. É tipo desmontar um motor para entender por que o carro está fazendo um barulho estranho, sabe? As notas focam, de cara, em 3 grandes blocos de análise mental. Porque fragmentar o conceito é a única forma de torná-lo gerenciável no dia a dia. Uhum. O texto introduz, primeiramente, o que eles chamam de autoavaliação central. Em termos psicológicos, isso trata da crença fundamental que o indivíduo tem sobre seu próprio valor e capacidade. É o famoso quem eu sou de verdade, no fundo. É o núcleo duro de como a pessoa se define. Ela se enxerga, no fundo, como alguém inerentemente capaz, que está no controle e é estável. Ou ela carrega uma insegurança basal gigantesca, que ela tenta mascarar com arrogância. Essa medida única afeta o tom de absolutamente todas as outras interações dela. Caramba, isso é profundo. E logo em seguida as notas entram no que eles chamam de estilos cognitivos, que basicamente descreve como a gente coleta dados do ambiente e como usamos esses dados para tomar decisões práticas. E o material sublinha com letras maiúsculas que o estilo cognitivo não tem absolutamente nenhuma relação com o QI, o quociente de inteligência. E a confusão entre essas duas coisas é possivelmente uma das maiores causas de contratações desastrosas para cargos de liderança no mundo todo. Porque a gente assume que o mais esperto é o melhor líder, né? A suposição comum é de que a mente mais brilhante e analítica da sala será naturalmente a melhor gestora. Mas o QI mede o poder de processamento do cérebro, a capacidade de resolver problemas matemáticos ou lógicos complexos rapidamente. O estilo cognitivo, por outro lado, dita a direção e as preferências de como você usa esse processamento. Então, o que tudo isso significa na prática? Como a gente separa a inteligência da forma de pensar? Porque no dia a dia, a tendência de quem está na correria é fundir tudo na mesma panela. A melhor forma de visualizar a diferença é através de uma analogia mecânica. Pense no QI, na inteligência bruta, como a potência do motor de um carro. Certo, um motor V8 fortíssimo. Isso, um motor V8 tem muita força, acelera rápido. Mas o estilo cognitivo é o volante, é a direção do carro. Um profissional pode ter um motor super potente, ser brilhantemente inteligente. Mas se o seu estilo cognitivo, seu volante, tiver a tendência de ignorar dados emocionais ou rejeitar opiniões que divirjam das suas premissas, ele vai dirigir esse carro super potente direto para uma parede de concreto. Nossa, essa imagem do motor e do volante faz todo o sentido do mundo. E bate muito com o que a gente vê no mercado. O estilo cognitivo avalia o processo em si. A pessoa prefere dados duros e planilhas ou ela busca padrões intuitivos? Ela decide de forma sequencial, passo a passo, ou ela abraça o caos e decide tudo junto? E não tem o certo e errado aí, né? Não existe um estilo cognitivo mais inteligente que o outro. Existem apenas estilos adequados ou inadequados para contextos específicos de trabalho. E isso explica muito aquele fenômeno clássico que todo mundo já viu de promover o engenheiro mais brilhante da equipe para a gerência e ver o departamento inteiro entrar em colapso em 3 meses. O motor dele era incrível para o código. Exato. O motor era incrível para programação, mas o volante travou na hora de lidar com as sutilezas humanas da equipe. E isso nos conecta perfeitamente ao terceiro bloco que o texto apresenta, a atitude perante a mudança. Especialmente hoje, num mundo onde os planos de negócios duram semanas e não anos. Sem dúvida. A mudança é constante. E o curso divide essa atitude perante a mudança em 2 fatores cruciais. O primeiro é a tolerância à ambiguidade. Que é vital hoje em dia, né? Vital. A instrutora questiona no texto se estamos lidando com cenários incertos, e a resposta óbvia é que a incerteza é o novo padrão. Não tem mais cenário certo. Profissionais com baixa tolerância à ambiguidade sentem uma ansiedade paralisante quando não têm todas as respostas e tendem a microgerenciar a equipe para retomar uma ilusão de controle. Eles sufocam os funcionários. Exato. Já os profissionais com alta tolerância conseguem navegar no nevoeiro. Eles vão ajustando as velas sem entrar em pânico. E a segunda parte dessa atitude perante a mudança é o que as notas chamam de locus de controle.
E olha, sendo totalmente honesta, mergulhar nesse conceito é um pouco desconfortável. O locus de controle fala sobre onde uma pessoa acredita que reside o poder sobre a sua própria vida. É onde a gente põe a culpa, basicamente. Pois é, a pessoa acredita que está no controle do que acontece com ela, ou sente que está sempre à mercê do destino, dos deuses, da flutuação da bolsa de valores, ou, sei lá, do humor da diretoria naquele dia. O desconforto que você sentiu é natural, porque o locus de controle expõe muito a nossa inclinação diária para a vitimização. Se um gestor possui um locus de controle externo forte, ele terceiriza a culpa quase por um reflexo muscular. Ah, o cachorro comeu meu dever de casa. Tipo isso no ambiente corporativo. Um projeto fracassa, e a justificativa imediata é que o mercado mudou do nada, o fornecedor atrasou a entrega ou a equipe do marketing não ajudou a gente. O fracasso é sempre algo que aconteceu com ele. Ele é a vítima. E do outro lado? Forte vai olhar para o mesmo desastre, o mesmo fornecedor atrasado e perguntar: onde o meu planejamento de contingência falhou? Como eu poderia ter comunicado melhor a urgência para outra equipe? A diferença não está no problema, mas na agência, na responsabilidade que o indivíduo assume sobre a resolução. Só que mudar essa lente requer um esforço brutal de autoconsciência. Não é de um dia para o outro. Um esforço diário. E é doloroso. E só para dar um gostinho do que o certificado deles aborda, além disso, o texto menciona que em etapas futuras o curso explora a inteligência emocional. E eles tratam isso não só como reconhecer emoções, mas atuar sobre elas no próprio comportamento e ler o ambiente ao redor. Eles também abordam um conceito maravilhoso sobre valores chamado desobediência inteligente. Que é sensacional. Sensacional. Soa como um antídoto perfeito para aquela cultura corporativa tóxica de apenas acenar para a cabeça para tudo que o chefe diz. Mas assim, voltando à nossa estrutura básica aqui, não adianta nada mapear tudo isso, o locus, o estilo cognitivo, se a teoria não virar prática, certo? Esse é o maior risco. A armadilha do desenvolvimento pessoal é ficar preso na fase de diagnóstico. O profissional descobre que tem um locus de controle externo, descobre que seu estilo cognitivo é lógico, analítico, entende o porquê da sua aversão ao risco e depois guarda essas descobertas de uma gaveta na mesa. Vira um conhecimento inútil. A teoria, por si só, não altera aquele coeficiente de 0,3 que a gente falou no começo. Ela não conserta o espelho distorcido das nossas percepções diárias, sozinhas. É a diferença colossal entre ler todos os livros disponíveis na Amazon sobre mecânica de natação e, de fato, pular numa piscina funda, né? A teoria não te impede de afundar na água quando faltar o ar. E é aqui que o curso da Jocelyn Davis oferece a ponte técnica que faltavam. A parte prática da coisa. Exato. Eles apresentam uma ferramenta prática, o MD Power Lab e o aplicativo móvel deles. E é aqui que a gente vê aquela visão da ex-diretora financeira voltando com força total para o jogo, porque a premissa é simples e direta. O que não pode ser medido, não pode ser gerenciado. Se conectarmos isso a um panorama maior, o Power Lab é a resposta metodológica para aquela dissonância cognitiva que nós discutimos antes. O material detalha que o laboratório permite ao aluno realizar autoavaliações, sim, mas com uma palavra-chave indispensável: validadas. Não é teste de revista. Não. Fazer um teste online gratuito de personalidade para ver qual personagem de série você é serve para entretenimento, mas para mudar o comportamento executivo é preciso ciência rigorosa. E mais importante, as métricas não são isoladas no vazio. O sistema compara os resultados do indivíduo com um grupo de referência considerável. Exato, banco de dados. A sensação que fica ao ler essa seção das notas é que eles desenharam uma espécie de Strava, sabe? Aquele aplicativo para quem corre ou pedala. Sim, que o pessoal usa para marcar o trajeto. Isso, só que projetado exclusivamente para a mente da liderança corporativa. Quando um ciclista usa o aplicativo, ele não avalia o próprio esforço apenas pelo cansaço que está sentindo nas pernas no fim do dia. O aplicativo vai lá e mostra os batimentos cardíacos reais, a velocidade média, a elevação e compara com os resultados da semana anterior dele e com centenas de outros ciclistas da mesma idade. Você sai do eu acho pro aqui está o dado. O Power Lab faz exatamente isso. Ele tira a autoavaliação do campo das ideias
e a coloca em um gráfico comparativo contra centenas de outros profissionais reais. E a eficácia dessa ferramenta reside no que chamamos de responsabilização ancorada em dados. O aplicativo pega as informações brutas do questionário validado e força o indivíduo a criar metas muito específicas, as famosas metas SMART. Que é uma sigla que não está ali por acaso, né? De jeito nenhum. As metas precisam ser específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo definido. Um gestor não pode simplesmente registrar no aplicativo uma meta genérica e fofa como serem um líder mais compreensivo esse mês. Porque isso não dá para medir. Não dá. O sistema exige especificidade comportamental. Por exemplo, nos próximos 30 dias, em todas as reuniões de diretoria, eu vou esperar pelo menos 3 pessoas falarem antes de expor a minha opinião. Isso é uma meta SMART de autoconsciência. E a cereja do bolo, para destruir de vez aquele abismo da percepção que a gente falou, é o recurso que as notas chamam de coach colegial. O aplicativo não apenas armazena essas metas e fica te enviando notificações para o celular cobrando a mudança de postura. Ele instrui a pessoa a recrutar colegas de confiança, Pares reais do trabalho. pares que vivenciam o dia a dia com a pessoa e formalmente pedir feedback. E essa é a hora da verdade, sabe? Chegar para alguém e dizer de coração aberto: olha, o meu estilo cognitivo me diz que eu sou super flexível, mas os dados lá do aplicativo sugerem que eu sou rígida. O que você observa quando eu gerencio uma crise na nossa área? É um nível de vulnerabilidade altíssimo. É buscar ativamente a quebra da própria ilusão e calibrar a sua visão interna usando a experiência externa de quem está do seu lado na trincheira do trabalho. E essa mecânica inteira transforma a autoconsciência de um estado contemplativo, aquela coisa de só pensar sobre si, em um ciclo contínuo de experimentação e correção de rota. É assim que o indivíduo passa a operar com o locus de controle interno verdadeiro. Ele assume as rédeas. Ele assume. A tecnologia aliada a essa vulnerabilidade guiada cria finalmente aquela fundação sólida o suficiente para sustentar o arranha-céu que você mencionou lá no começo. E chegando à reta final desta nossa análise aprofundada, o arco que a Jocelyn Davis e essas notas do curso nos propõem é absolutamente transformador. Nós começamos lidando com a dura realidade do 0,3, a prova estatística de que o nosso cérebro mente descaradamente para nós mesmos só para proteger o nosso ego. E vimos como a mente de uma CFO aborda isso não como um problema terapêutico solto, mas como um vazamento financeiro, um problema de performance real no ambiente de negócios. E o percurso de resolução exige desconstruir totalmente a forma como a gente pensa, né? Aprendemos que é preciso separar a potência do cérebro da forma como direcionamos essa potência, focando no tal do estilo cognitivo. Descobrimos a urgência de avaliar como reagimos ao caos através da tolerância à ambiguidade. E se assumimos o protagonismo ou a vitimização da empresa através da lente do locus de controle. E por fim, chegamos à obrigatoriedade de usar dados validados, tecnologia e as metas SMART para escapar das armadilhas da nossa própria percepção com o apoio dos colegas. O que não podemos esquecer de jeito nenhum e que o texto resgata de maneira brilhante no final é o propósito maior de todo esse esforço diário. O material crava que construir essa fundação rigorosa de autoconsciência não é só uma tática agressiva para conseguir promoções rápidas ou bater as metas do trimestre. Vai muito além disso. A instrutora afirma com todas as letras que é um requisito para uma boa vida, uma vida feliz. Se a felicidade impulsiona o desempenho, como vimos lá atrás, a autoconsciência é a bússola que permite encontrar essa felicidade no meio do ruído corporativo ensurdecedor que a gente vive. Um líder que vive em negação constante gasta uma energia vital imensa, sabe? Apenas para manter suas ilusões de pé. E exaustivo. Essa energia desperdiçada na defesa contínua do ego é o que gera o esgotamento silencioso, equipes frustradas, rotatividade alta e estresse crônico. O retorno sobre o investimento em autoconsciência, feito com o rigor de uma métrica financeira, é a libertação dessa carga invisível. E isso nos deixa com uma pulga atrás da orelha incrível para quem nos ouve agora.
Pensemos novamente na fundação daquele prédio, do início, e principalmente no espelho distorcido que cruza as nossas percepções com uma taxa de acerto de apenas 0,3. Um espelho bem perigoso. Muito. Diante desse fato científico inegável de que nossa mente filtra e altera ativamente as críticas para nos proteger, qual foi a última grande decisão estratégica de carreira ou até mesmo de vida pessoal que foi tomada com base em uma certeza absoluta sobre os próprios talentos e defeitos? E se essa certeza inabalável não for sabedoria acumulada, mas justamente o seu maior ponto cego pedindo urgentemente por dados reais para ser desconstruído hoje mesmo? É uma excelente provocação. Fica aí a reflexão para todo mundo. Até o nosso próximo mergulho nas fontes.